Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Gente, hoje eu trago para vocês um amigo, ex-aluno, case de sucesso, tá? Para falar um pouquinho para vocês da construção civil, empreendedor. Hoje tem empresas à frente dos seus negócios, tanto na construção civil e na parte de gerenciamento, tá, de obras. Trazer o Carlos Doná para falar um pouco para vocês da DWJ, da Doná Empreendimentos e quais são os empreendimentos que efetivamente hoje se fazem parte do métier da construção civil da DWJ e da Doná Empreendimentos. Carlão, o vulgo Carlão, né? O nosso amigo Carlos Doná, ex-aluno nossa instituição. Cara, um prazer receber você aqui. Muito obrigado por atender o nosso pedido aí, trazer mais conteúdo e mais informação de tudo que é relacionado à construção civil, tanto da engenharia civil quanto da arquitetura, né? Para nós, pessoal que está nos ouvindo, aqueles que já estão na graduação e aqueles que ainda vão entrar. Carlão, eu vou deixar você falar, cara. Você fala muito bem. Vou deixar para você contar a sua história dentro da DWJ e da Doná Empreendimentos e das obras que você está à frente hoje e trazer algumas particularidades. Meu amigo, fica à vontade. Prazerzaço estar participando aqui com você, Juliano Pincerato, professor. Quem diria, né? Professor Pincerato, cara. Professor Pincerato, lá de 13 a 17, eu estar aqui sentado agora. Cara. Prazerzaço estar aqui com você. Quase 11 anos, estamos indo para o 11º ano, Carlos. Inclusive, meu menino chama Carlos também, seu xará, né? O Carlinhos. Aí vai. É um cara de sucesso. Não tenha dúvida, cara. Verdade, Carlão. Prazerzaço estar aqui, Pincerato. Uma alegria muito grande poder partilhar aqui com você nossa trajetória. Sim, que é uma trajetória de extremamente sucesso. Você sabe que eu não falo isso de demagogia, eu falo isso para todo mundo, tá? O Carlos, por ser ex-aluno nosso, teve uma trajetória na faculdade excelente, posso dizer, quanto a isso, que eu te acompanhei, fui seu professor, inclusive outros, tá? Entrou na faculdade mais tarde, em alguns momentos, talvez, desacreditado por algumas pessoas por conta da idade um pouco mais avançada, e sempre foi um cara batalhador, que acreditou, sempre positivo, sim, né? E que tá aí hoje, né? Um case de sucesso. Geralmente quando o pessoal fala assim, você não vai conseguir, que é aí que parece que o negócio Carlos, é uma alavanca que me motiva, assim, não que eu queira provar nada pra ninguém, mas sim, é porque assim, se tá difícil, aí eu falo, isso aí é pra mim. Geralmente, se tá muito fácil, não é pro Carlos. Se tá difícil, aí é pra mim. Falar da minha carreira, se eu puder falar da minha carreira, eu posso falar assim que hoje, acho que se se eu parasse hoje, eu acho que eu já posso falar que eu já fiz bastante coisa, assim, sabe? Já. Entendi. Eu acho que é um caso, assim, de amor mesmo, de paixão por tudo que eu fiz até hoje. E eu acho que já tem um legado aí. É lógico que a gente tem muita coisa para construir ainda. Não, você é novo, isso aí você tem. Eu acho que acredito que você só vai se aprimorar. Tem muita coisa para fazer ainda, muito, muito trabalho pela frente, mas quando eu paro e olho até onde eu cheguei, e que você ainda vai chegar, com certeza, do que a gente tem como propósito, né? As pessoas que estão mais perto de mim falam assim, né? Minha esposa, sim, em particular. Quando ela fala assim, quando começa tudo ficar fácil, parece que você fala assim, não, vou criar mais uma dificuldade. Se tiver tudo muito fácil, tem alguma coisa errada, é porque você não está evoluindo, é porque você não está crescendo. Porque o crescimento, ele traz dor constante. Sempre. Você sempre, quando você vai crescer, você está se lançando a desafio novo, e o desafio novo, ele traz desconforto e ele vai trazer dor. Se você tiver tudo bem, tem alguma coisa errada. Você não está crescendo e tem alguma coisa errada. Então, minha esposa sempre fala, você sempre se coloca nessa situação. Às vezes você é meio desmotivado, às vezes eu chego em casa, uma coisa que deu errado, outra, eu falo para ela, nossa, que vontade de comprar. O pessoal que me conhece, eu conto muito essa história de falar assim, quando eu tô até na tampa, eu falo assim, minha vontade é comprar um carrinho de pipoca na praça e vender pipoca, porque o processo de vender pipoca é muito simples, a chance de errar é mínima.
Aí minha esposa fala, Não é assim, né? você não dura 3 semanas. Você já vai começar a querer escalar o processo de pipoca e você vai querer fazer Alguma coisa diferente. uma franquia de pipoca, você vai querer isso, que você não vai ficar parado. Então, assim, a gente sempre está se colocando. E a minha trajetória, assim, eu tenho bastante orgulho do que a gente construiu até Tenho hoje, dúvida. da onde a gente chegou, Por isso que eu menciono que de é um onde caso a de gente- sucesso. Realmente, você gente tem que ter orgulho. começou, né? Cheguei a trabalhar de servente nas primeiras obras que eu fiz, né? Depois vim para o Salesiano, né? Já tocando obra. A gente se formou em engenharia civil, já com o propósito de abrir uma empresa e poder escalar, né, na construção civil. Lá em 2014, 15, no meio da graduação, que eu já fazia casas para vender, eu já via que ia ter um problema no Minha Casa e Minha Vida, no fim do governo Dilma, começo de Temer, eu sabia que esse mercado ia ficar meio Escasso. ruim. Mas, cara, eu preciso arrumar outra coisa para fazer. E foi onde começamos. A DWJ começou de origem como GMC, que eram as iniciais da minha esposa, né? Depois virou DWJ Engenharia. E eu falei, eu vou vender para órgão público. E hoje a DWJ ela se especializou em obra pública. 100% obra pública, Tá. que é um problema para mim hoje, tá? Eu preciso aumentar o mix. Tanto é que nós estamos trabalhando para isso. Porque eu até falo o seguinte, hoje trabalhar por órgão público, desculpa te interromper, mas pegando um gancho disso aí, queira ou não, vocês que estão nos ouvindo, trabalhar para um órgão público hoje, você precisa ter um caixa de pelo menos 120 dias, na minha opinião. Por quê? A partir da OS, Ordem de Serviço, para você iniciar uma obra, você tem executar a obra, então você tem que ter caixa para tocar os 30 primeiros dias, para aí vir gerar uma medição, para a partir dessa medição o cara te pagar às vezes com 30, 60, só que aí você tem que ir para trás e vai acumulando medição em cima de medição, então às vezes você tem que ter um caixa de 90 a 120 para você segurar o rojão, meu irmão. E não é para qualquer um. Não. Se eu te falar, você falou o tema do meu TCC de pós-graduação. Era o gargalo da lei 8666, do que eles licitação pediam, pública. que eles pedem de condição financeira 10% do valor da obra para você participar. Né? Não é de calção. Não precisa, algumas não precisa dar calção, tá. Você faz a garantia ali, mas você paga um seguro calção que Perfeito. É barato, né? Entendi. Ele é simples, mas eu digo assim, a lei 866, ela trazia o quê? Para você fazer uma obra de R$1 milhão, você tinha que comprovar em patrimônio líquido ou capital social de pelo menos R$100 mil. Tá? Só que isso não é uma condição financeira para você tocar uma obra que você precisa de um fluxo de caixa de 120 dias. Não. Se eu tiver um cronograma de desembolso, vamos fazer uma matemática simples, claro. 1 milhão em 10 meses. 100 mil. 100 mil por mês. Perfeito. Qual que é o que você acabou de falar que você precisa de quanto? 120 dias, ou seja, 400 mil reais. E o que eles pedem de condição financeira para você participar de 100 mil, o cara que entrou nessa condição... Quebrou. Só que se eu falar para você que eu entrei nessa condição e eu fui aprender depois... Mas é aprendizado. Virei caixeiro viajante. Tinha que ir nas prefeituras, conversava com o prefeito, conversava com o secretário de finanças, contava cada história triste, uma pior que a outra. Para gerar nota, gerar medição, pagamento. Exatamente. Senão a gente não toca, cara. Não tem como. Mas aí foi o tema do meu trabalho, de conclusão de curso da pós-graduação que eu fiz em gestão e tecnologia na Unilins. Entendi. Sobre a Lei 866 e essa deficiência de desengate de fluxo de caixa. A gente aprendeu na raça isso daí. Mas tem muita empresa que não sobrevive. Não sobrevive, porque ele acha que às vezes a gente pode falar que é uma dança de cadeiras, talvez, né? Aquela brincadeira que a gente já fez na infância, na adolescência, que você vai pegando de uma obra e vai jogando pegando o centro de custo de uma obra, alocando na outra obra e aquilo vai girando, você esperando que uma vá pagando e vai rodando a medição para você tocar. Só que isso também é um problema. Não tenha dúvida. Se você não conseguir fazer a gestão, porque cada obra é como se fosse um CNPJ. Sim. Cada obra é um centro de custo. É um centro de custo. Existe, por exemplo, não em obra pública, mas existe uma lei de patrimônio de afetação que ela foi criada por causa, eu não lembro o nome da construtora lá na década de 90, que ela lançava empreendimentos
E ela confundia, por exemplo, eu lancei a torre A, a torre B, a torre C, a torre D, e ela foi fazendo isso. Então ela trabalhava a torre A para pagar a torre B e foi. Tanto é que o patrimônio de afetação hoje, ele é o quê? Se você vai lançar um empreendimento, você tem que ter o caixa daquele empreendimento. Ele é apartado do CNPJ para justamente não acontecer. Não aconteceu o que porque o que aconteceu? Essa empresa colapsou e ficou um monte de mutuário a ver navios. E foi criada até uma lei. E isso o que você trouxe é importantíssimo, porque é perigoso. Se você não tiver o controle disso, o que acontece? Você sempre precisa de uma obra nova para pagar as velhas. Precisa de uma obra nova para pagar as velhas. E aí, o que acontece? Você pode começar a atrasar a obra e isso começa a se tornar um problema também. E aí, bom, cabe enfim. impactando também, não só nisso, mas cabe impactando onde? Na sua folha salarial. Sim. Porque você imagina, você precisa de obra primeiro que você vai precisar da obra para tocar aquela outra obra, para pagar o que você tá para trás. Só que para você ir tocando também, você tem que ter uma compra, material, você tem que ter o nome limpo, você tem que ter, né? Não, para participar de licitação, você tem que estar limpíssimo, porque a exigência é bem alta. E aí a gente foi vender para o governo, né? Legal. Vender para o governo. Você lembra que eu te enchi os Pacová, por conta de acervo técnico, cara. E eu não consegui tirar, ele me pediu acervo técnico, né? A gente foi batendo um papo, vamos fazer um acervo técnico, Ele falou, pô, Pissarrato, puxa o seu acervo técnico, porque eu tinha um acervo técnico que eu tenho até hoje, grande, em obras públicas, principalmente construção, execução e manutenção de escolas. Só que lá no órgão, eles não te deram. Eles não me dão. Então, assim, até hoje eu tô a ver navios em relação a isso, cara. Até para fazer acervo você tem que saber, porque o CREA, vou falar pra você, ele é bem... complicado. Ajuda por um lado e acaba dificultando um pouco pelo outro. Porque e aí, até hoje eu não tenho meus acervos. E aí, eu, diante dessa situação, eu falei, tá aí, tem um problema, preciso resolver esse problema. Qual foi a sacada? Na minha pessoa física, eu fazia casa para vender pessoa física. O que eu fiz? Abri Donar Incorporações, tá? Você falou Donar Empreendimentos, mas tá tudo certo. Donar Incorporações. Lá em 18. Meu falecido pai, meu finado pai foi meu primeiro sócio na Donar Incorporações. Olha que legal. Para não abrir uma... Como que é o nome do seu? Como que era o nome do seu pai? É Carlos Alberto Donar, porque eu sou júnior. Legal, entendi. Perfeito. Trouxe ele de sócio para poder abrir uma limitada, porque na época, para você abrir, na época era Eireli, precisava de um capital de 100 mil. Isso. E eu falei, não vou pôr ele aqui. Despejei toda a minha pessoa física na Donar Incorporações, fiz 2 casas, como se a DWJ Engenharia... Não é como se a DWJ Engenharia prestou serviço para a Donar Incorporações. Entendi. E a Donar Incorporações fez os 2 primeiros acervos técnicos da DWJ Engenharia. Legal. Né? Você meio que terceirizou para você mesmo o seu acervo. Eu criei minha condição. Eu já fazia, eu tinha... A equipe era a mesma, era todo mundo a mesma coisa, era só uma questão burocrática a ser vencida. Não teve nada de legal, porque a DWJ prestou o serviço, emitiu uma fatura e veio um pagamento em contrapartida. Então, isso daí tá tudo escriturado, tudo certo, não tem nada de errado. Só criei uma estrutura particular que podia ser terceirizada, porque a gente não conseguia prestar serviço para pessoa jurídica. Porque para participar de licitação, o acervo técnico eu já tinha feito para pessoa física. Mas o acervo técnico tem que ser de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Perfeito. Então, por isso que eu criei. E até hoje o pessoal fala, foi uma grande sacada. Eu acho que foi um negócio simples, só criei a condição. Na época eu tinha condição financeira para fazer isso, resolvi o problema, veio o primeiro acervo técnico. Tanto é que o CREA ainda demorou um pouco, que a gente patinou para fazer o acervo, porque você mandava e voltava, tinha que corrigir. Enfim, deu certo. E aí a gente pegou em 2019 a primeira obra em Birigui, que foi o UBS de Santana. Uma obra de 600 mil reais na época. Aí foi ali onde tudo começou, né? Começamos a trabalhar, e não paramos mais. Teve momentos de muita dificuldade aí no meio, principalmente do Covid. O Covid foi espetacular. Ali eu falei, cara, se a gente não foi pro vinagre agora, nós não vai nunca mais, cara. Eu penso assim. E a gente achava que 20 tinha sido um ano difícil. 21 vamos... Rapaz, 21 foi onde
Eu não sei se o pessoal parou de produzir no fim de 20 e o impacto das usinas paradas, principalmente no aço, ele foi se dar em 21. Entendi. A gente tinha contrato, pra você ter uma ideia, a gente tinha contrato de aço. Na época, eu não lembro quantas toneladas, eu não lembro se era 100 toneladas para fazer uma alameda de artesanato em Tupã. E a gente tinha no contrato para dar com BDI a R$5 e uns quebrado, o preço do aço. Nós estava pagando R$12 no quilo do aço para pôr na obra. Falei, não tem como, a conta não fecha. Vou quebrar. É impossível. Aí a gente começou, isso é um caso de uma obra só. Começamos a rodar pedindo reequilíbrio econômico para todas as prefeituras. Cara, você já tinha feito um reequilíbrio econômico financeiro? Nunca tinha feito. Mas vamos fazer isso aqui, vamos... Ó, aprender, talvez, né? Até na área jurídica a gente acabava atuando. E é muito engraçado que toda vez que um engenheiro vai fazer uma peça jurídica administrativa, hoje, quando eu leio, eu falo, ó, foi engenheiro que fez. Você pega... Você sabe, Você sabe como se coloca. Sempre conta aquela história triste, dá aquela... Nossa! Daquela enrolada, aquela né, enrolada. E aí, saímos fazendo, tivemos bastante sucesso. E nesse caso específico, eu lembro que o negócio começou a subir tanto e a CDHU saía de 3 em 3 meses, ou sai de 3 em 3 meses ainda, né? E aí esperava 3 meses, na hora que saiu o negócio já tinha subido de novo. Falei, meu Deus do céu, e tem que esperar de novo, só que você não pode parar a obra. Não pode. E tem que ter o pessoal ali trabalhando, vai pedindo prazo, porque você não pode reequilibrar o que já foi feito, você só pode reequilibrar o que está para frente. Isso. A sorte que teve bastante prefeitura que entendeu, né? E falou, porque cara, não vou poder uma coisa quebrar, real, né, não cara? vou poder quebrar a empresa. Teve prefeitura que não entendeu. E aí a gente teve obra que a gente teve que pedir rescisão amigável. Entendi. Teve prefeitura que eu fiz 3 jeitos diferentes de fazer reequilíbrio e o negócio não andava. Até que a hora que eu falei, cara, não tem como, a conta não fecha, a empresa não é ONG isso daqui. Eu não venho dinheiro para mim poder fazer, eu tenho que... Eu tenho uma estrutura que eu preciso sustentar, que eu isso. preciso bancar, né, cara? E sorte que também não tivemos nenhuma penalização, não tivemos nenhuma multa. Mas E fomos andando. Isso aí de penalização e multa, Carlos, eu posso falar que você não teve, porque o seu gesto de honestidade Sim. foi o que... Não, sempre transparente. Exatamente. Sempre transparente. Sentava na frente do gestor ali, prefeito, secretário, falava, cara, minha condição é essa e a gente precisa resolver. Porque não fecha, cara. E foi dessa forma. Aí, 22, passou a questão do Covid, a gente deu uma alavancada, 23, alavancamos de novo. Assim, o que eu posso falar aqui, 2018 para 2023 foi 15.000% de crescimento. Que bom, cara. Que número, hein? 15.000%. A gente saiu de 138 mil para 23 milhões. Isso em obra. Em um ano. Só que para 24, outra realidade, outra proposta. Teve bastante mudança aí no meio. Deixamos muita coisa para trás. Perdemos bastante dinheiro por crescer muito rápido. Crescer muito rápido é perigoso. A gente foi dobrando de tamanho, né? E para colapsar Daqui para lá, se você não toma... para ali, o fluxo de caixa desengata e você vai pro vinagre. Então, nós estamos numa proposta agora de continuar, só que estruturado agora. Então, hoje você está com quantos funcionários? A última foi 120 ou 130. Todos registrados. Mas já chegamos a 180. Nós chegamos então, a 180. Vocês estão entendendo o que é a imensidão, né, que o Carlos está pontuando aí pra gente? Não, o negócio às vezes você deita a noite na cama, você fecha o olho e você fala, cara, quanta gente depende disso aqui. E olha a minha responsabilidade frente a isso. Que a gente tem responsabilidade sobre Por isso que eu falo, daí, né, cara? É um case de sucesso, assim, fantástico, cara. Para quem sabe, né, que viu o Carlos estudar aí com a gente, crescer, né? Passar tudo que passou e tá aí batalhando ainda hoje, passando e acreditando e empreendendo, né? Porque hoje no Brasil é muito difícil de ser empreendedor, né, cara? Você não pode ser normal, não, cara. Não, você tem que ser meio maluco. Porque, assim, você é fiscalizado dioturnamente. É Ministério do Trabalho que vai na sua obra e você tem que estar tudo certinho. O sindicato voltou com força agora de novo. Voltou. Isso aí então, o pessoal nós estamos vendo também. Só que eu não acho ruim.
Desde que todo mundo quer o mesmo fim, que é Sim. proteger o funcionário no fim da ponta. Que a gente, cara, eu nunca trazei um salário, nunca trazei um vale, nada. Sempre, o que manda dar? EPI, tá aí. Uniforme, tá aí. Tudo que tem, técnico de segurança, tem que ter equipamento de segurança. A gente sempre faz O correto. o correto. Sim. Então, quando o sindicato vem, vamos para somar, a gente não está separando, nós estamos juntos aí, vamos... Aqui também nós que estamos aí, né, no Mundo Salesiano, a gente também dá orgulho também de trabalhar aqui dentro, entendeu? Porque a gente também nunca teve uma situação como essa. Uhum. Aqui nunca atrasou, nunca... Cara, até adianta. Então, assim, a gente tem que dar valor nisso que a gente tem, né, Sim. cara? Que nem aos seus funcionários. Tem que dar valor numa Sim. situação como essa. Sim. Isso não dá pra... Né? Não, Não a sei. gente sempre... Não, mas desde lá de trás eu sempre fui assim. Eu Sim. eu já cheguei a vender terreno para pagar salário. Desfazer de coisa para pagar salário, para não deixar o pessoal na mão. Fornecedor aguenta. Fornecedor aguenta. Mas salário eu sempre honramos. E aí, esse ano a DWJ a proposta é outra, né? A gente está para estruturar, estamos montando um time aí, né? Com mais know-how, mais experiência, né? Trazendo um pessoal mais robusto. Acho que estamos com 14 ou 13 obras ao mesmo tempo. Tá? Então, Aqui na região toda. Araçatuba nós estamos com 2 obras importantíssimas, que é o Comenta um pouco para nós essas terminal obras que o Carlos estava falando. Terminal rodoviário e centro cultural ali. Que legal, 2 cara. obras muito importantes. A gente entrou ali com força para deixar legado mesmo. Se você vê, se quiser ir visitar, a porta está aberta. Sim, Se você vamos vê lá, a legal. dimensão da estrutura metálica que a gente fez ali, é impressionante. Eu chego lá e falo, cara, isso daqui é fora da curva. Tá bom, as vigas W de 12 metros penduradas em balanço. A gente que é da engenharia, você fala, Certo. cara, isso daqui É diferente. é robusto. É. Robusto. Então, uma obra que a gente vem para deixar assim, demos um desconto formidável, que ficou notícia na região, para fazer a obra. E o centro cultural, né, que a gente começou a fazer lá, estamos em fase de execução, estamos fazendo a estrutura de madeira ali agora, porque tem que preservar, né, que é um prédio tombado pelo patrimônio histórico. Tivemos um azar, cara, de quando estava descobrindo, bateu um vento e derrubou a fachada inteirinha da frente. Putz. E não foi um vento forte. A estrutura, quando a gente viu lá, tanto é que a gente não escorou, porque a gente viu que não tinha necessidade, porque tinha as aberturas da janela dos vãos. Cara, eu não sei se foi ressonância. Tinha uns arcos ali também, não tinha? Tem. Tem. Tanto é que a parede do fundo ficou preservada, só veio a da frente para o chão. Estranho, né? Até hoje a gente não conseguiu identificar, não. Mas está tudo certo, vamos refazer. Sim. Com as características originais do prédio. Tudo para entregar esse ano, né? Tem, acho que até agosto, Tem que junho, estar funcionando. julho, agosto, tem que estar entregue isso aí, que é o prazo da obra. Entendi. A DWJ está com obra em Assis, uma obra grande lá, uma cozinha, né? Uma obra aí por volta de 10 milhões. Foi a primeira obra de 8 dígitos nossa. Que máximo, Uma obra cara. gigantesca lá, estamos trabalhando lá. Tem bastante obra em São Manuel também. A gente São Manuel, eu vi que você não me fala a memória, em São Manuel você tá com a Letícia, não? Com a Mariane tá lá. Não, aquela outra menina da engenharia. Não, não é Letícia. Eu sei, eu não lembro o nome dela, mas ela não tá mais com a gente. Tá. Ela não tá mais com a gente. Eu não vou lembrar o nome dela. Então, se eu lembrar aqui, depois eu falo. Acho que ela tava em São Manuel, né? Tava. E hoje a Mariane tá lá também, mas também já tá voltando, que eu pus um pessoal mais graúdo lá para corrigir umas questões, alguns problemas que ficaram lá de final de obra. Estamos, acho que com 5 ou 6 obras lá. Começamos uma obra grande também em Araras, de 8 dígitos também. Legal. É um centro de segurança, acho que onde vai funcionar a guarda municipal lá. Uma estrutura também bem diferente. O diferencial dessa obra foi a demolição, uma demolição gigantesca. Primeira vez que eu vejo umas máquinas que a gente terceirizou o serviço, né? Umas máquinas robustas, destruindo mesmo. Parece que os caras estão cortando papel e aquelas estruturas de concreto armado de 50 anos que estava lá parado, né? Teve que tirar tudo. Vamos começar uma obra em Piracicaba também, que a gente está descendo. A ideia da nossa é expandir para aquela região, né?
e pegar umas obras maiores. Mas hoje você só está com o escritório, quando eu falo DWJ, só Araçatuba, escritório central. Só Araçatuba. E essa logística, Carlos? Cara, porque não é fácil. Não é fácil você, por exemplo, vamos falar, você está falando em Campinas, né? Piracicaba e Araras. Piracicaba e Araras. Vamos pensar assim, ó. Piracicaba, nós devemos estar 350, 400 quilômetros. Por aí. Araras, 300 e pouquinho, talvez. Também. Então vamos pensar assim, que essa mão de obra, ou você contrata um pouco de lá, para minimizar custo, mas se você levar daqui, você tem um custo adicional, porque a pessoa está fora do seu dormitório. Né? Essa era uma bolha que precisava ser explodida, que a gente explodiu agora, que é o quê? Se a gente pensa em ser grande, não tem jeito. Você vai ter que fazer mão de obra local e vai ter que contratar pessoas e a gente tem que criar um processo, um sistema perfeito, legal, onde você consiga controlar a distância, porque você não vai ter profissional de confiança o tempo todo, isso não vai adiantar. Senão a gente fica aqui na região. Senão você não cresce, não expande. Não cresce. Perfeito. Se a minha proposta é atuar no estado de São Paulo inteiro e no Brasil inteiro, cara, não tem jeito. É isso aí então mesmo, eu vou ter que fazer o quê? Contratar profissional de ponta, currículo bom. Né? Hoje nós temos um RH funcionando lá na DWJ Engenharia, já justamente para poder fazendo essa demanda. Daí. Legal. Tem assessoria externa também, de RH ajudando a gente, empresarial, para poder estar fazendo isso. Por exemplo, em Araras foi a primeira vez a gente alugou um hotel lá em Araras mesmo. Se não me engano, deu 16 profissionais da engenharia, profissionais de ponta. A gente fez dinâmica, uma entrevista em grupo para selecionar, para poder fazer a seleção do engenheiro que ia ser contratado lá. E o engenheiro que foi contratado lá era um engenheiro que já tinha me procurado numa vaga pelo LinkedIn. Ó, que legal, é um senhor que tem, sei lá, 30 anos de experiência com obra, entendeu? Que bacana. Não tem muita experiência com tecnologia, mas aí você põe um auxiliar de engenharia ali, que ele vai entrar no Cienge, vai fazer pedido de compra, vai e tal, porque tudo hoje lá é feito dentro do Cienge. Você está com o Cienge hoje. Cienge, funciona na no vapor. Então, lá na obra precisou de um insumo, entra, faz um pedido de compra. O gestor vem aqui, olha o que é essa compra, se é compatível com o momento da obra ou não, libera para compra, é feita uma compra e é entregue o material. Então, eu tenho várias travas aí no meio para que isso... Então, para que não compre errado. Não, e para que não tenha uma distorção aí no meio, ou que a pessoa compre alguma coisa que não é da obra. Momento, ou que não é no momento. Não é do momento. Sim. Então, você tem ali o cara que faz a solicitação, você tem o cara que aprova essa solicitação, que vira um pedido de compra, que aí é feita a compra, é feito o pedido de compra, que vira um título financeiro. Você entendeu? Vira. E aí esse título financeiro vira um contas a pagar, que então tem todo um caminho dentro. Cienge é uma ferramenta fantástica de gestão de obra. Então você vai lá, tira um relatório de custo por nível, você sabe certinho o que está acontecendo dentro da obra. E paralelo a isso, a gente está com a Dona Incorporações, que surgiu lá em 18, que ela foi o gancho para a DWJ Engenharia. Legal. E em vários momentos ali que a DWJ Engenharia deu uma balançada, a Dona vinha e aportava dinheiro, que isso aconteceu, né? E hoje essas obras menores, elas estão sendo tocadas pela Dona Incorporações, que hoje já tem um acervo técnico, também já tem uma equipe ali, entendeu? Que trabalhando, orbitando, e elas não se juntam, elas são separadas. Até no ambiente? Todo, um escritório é um e outro escritório legal, é outro. Não sabia. São separadas, elas não são juntas. Tanto é que lá eu só sou como se fosse um consultor. Na DWJ. Na Dona Incorporação. Na Dona. Isso. Então tem o pessoal que toca lá. Entendi. E tem o pessoal que toca aqui. E aqui, hoje, na DWJ Engenharia, eu sou o CEO, que eles falam, tem que ser o CEO. Estou mais no estratégico, estou pensando no futuro da empresa, pensando no que eu vou fazer para poder alavancar a empresa, entendeu? Entendi. Que nem eu falei, hoje a gente é 100% obra pública. Isso eu já tinha identificado lá atrás, um ano e meio lá atrás, que isso ia vir ser um problema, porque eu acho que eu tenho mais 1 ou 2 anos de alavancagem com obra pública. Tá. Eu preciso arrumar mais cestas para começar a colocar. Então a gente já vem trabalhando a parte de publicidade, site. Estamos tentando gerar leads para poder fazer contrato com empresas particulares, supermercado, galpão de logística.
rede de farmácia, o que tiver De da obra. iniciativa privada sem ser público e quiser contratar a gente, então nós estamos trabalhando isso para começar a criar esses leads, para começar o pessoal a enxergar Mas aí você a vai gente. você vai com DWJ, com DWJ. DWJ é sempre o carro-chefe ali, Tá. que é a frente de tudo. Tem a questão de empreendimento, que a gente até hoje não conseguimos viabilizar, mas temos capacidade para poder fazer também. Temos vontade de trabalhar também em frente de infraestrutura, Legal. que é uma frente boa. É interessante, entendeu? eu gosto. Só que aí é o público que mais contrata infraestrutura também. E você acaba ficando ali só com obra pública, só que você sai de edificação e vai para infraestrutura. Mas está tudo certo. Sim. Eu acho a infraestrutura... eu gosto de infraestrutura, né? Foi um dos leques aí que eu segui dentro da construção civil, né? Durante a minha atuação, né? No barro que eu falo, né? Que é o pé no barro. Então, foi um leque que eu acho muito interessante. Eu acho que, assim, tem muita coisa para acontecer. Sim. Tá? Eu acho que essa parte privada, eu acredito que vale a pena você explorar. Sim. Eu acho que a gente tem percebido isso, né? Que agora, recentemente, a gente ouviu que Birigui vai receber aquele Constru Já, né? Não sei se você já ouviu falar. Então, aquilo, né, vai dar um... Eu já tenho informação de uma rede de mercado grande também que está chegando ali. Então, Também, na hora que a gente começa a também. trabalhar, parece Sim. que é um negócio. As informações vão chegando. E a gente já vai tentando se aproximar desse pessoal para já fazer esse network, para já começar a tentar Fantástico. colher algum fruto disso aí, para não ficar só nisso, porque aí o poder de escalada cresce. Com certeza. Com E certeza. a gente é bem ambicioso, né? A gente quer chegar a lugares que... Mas, cara, é uma ambição pro bem. Do tempo que eu te conheço, eu não vejo você ser um ambicioso egoísta, né? Por que eu falo isso, né? Eu conheço o Carlos desde 2014, tá? Estamos aí para 11 anos de... Sim. E acabamos passando por algumas coisas aí, convivendo algumas situações aí, né? Dele ser um ouvinte de problema meu numa determinada época, aí eu posso falar, não tem problema nenhum. Então, assim, e me acolheu, né? Então, assim, é legal isso daí. Sim. Então, o que eu falo? Pontuo de novo. Além do seu case de sucesso, é essa coisa que, poxa, agora há pouco, né? A gente estava aqui nos bastidores batendo papo e apareceu aqui para, né, nos encontrar uma funcionária do Carlos. Posso falar assim, funcionária, mas hoje é uma colaboradora da DWJ, uma ex-aluna nossa. A Luísa veio aqui, Então a gente vê que você e como de como é a sua convivência, o seu bate-papo, né? Sim. A gente vê que você quer que ela cresça também, Sim. entendeu? Então a gente sabe que isso aí é natural seu, como você quer com todos os seus colaboradores. É que assim, chega um ponto que você não olha só dinheiro, você olha o legado que você está deixando. Com certeza. Isso Cara, é o fato. mais importante é assim, o que a gente está fazendo Sim. vai trazer benefício para a sociedade? É isso que eu quero? Tá sendo legal? Tá desenvolvendo pessoas? Isso é sabe? bacana. E aí você começa meio que querer viver pelo propósito. É óbvio, se eu falar para você que dinheiro é importante, é óbvio que é importante. Normal. Mas ele deixa de ser o principal, O foco. ele deixa de ser o foco. E você passa a trabalhar a marca, o que você vai deixar, o que você está deixando de legado para a sociedade, nas suas obras, em qualidade de obra, eu sempre falo assim, eu sempre costumo dizer assim, as pessoas que estão fazendo a rodoviária, eles não são empilhadores de bloco. Sim. Eles são pessoas que estão construindo uma rodoviária e eles têm que ter orgulho que eles participaram de um projeto que está passando ali e deixou um nome na história da cidade. O pessoal de São Manuel que está fazendo uma escola lá, eles têm que entender quantas pessoas vão estudar ali ao longo da que aquela escola estiver em funcionamento, quantas vidas vão ser transformadas dentro daquela escola. O pessoal que está trabalhando com BS, hospital, quantas pessoas vão ser atendidas aqui dentro, quantas vidas vão ser salvas aqui dentro. Sim. Né? Hoje a gente costuma dizer que nosso mix, então nós já fizemos um hospital onde a pessoa nasce, nós fizemos uma escola onde a pessoa estuda, nós fizemos praça onde a pessoa pode fazer o centro de lazer,
nós já trabalhamos em cemitério, que é onde o cara vai chegar no fim. Então, assim, ao longo da vida do ser humano, a DWJ já passou em todos, e que cada louco, né, um cara? vai deixar um legado, cada um deixa um momento na história. E o mais legal, assim, as pessoas que vão usar aquilo ali depois, sabe? Tá contento, sabe? Então, o pessoal que está trabalhando, vocês estão deixando um legado. É isso que eu falo, depois deixa de ser só dinheiro e você passa a viver pelo propósito. Sim, não tem dúvida. Eu acho que eu tô um pouco nessa vibe hoje de... Sabe, Mas isso de... eu acho que vem, cara, a partir, assim, do seu atual momento que você está vivendo, né? Que a gente estava conversando antes, da sua maturidade, da sua família, né? Sim. Dos filhos, filha, né? Do seu momento onde você também passou por mudanças no sentido de você cuidar de você e da sua saúde. Sim. Que você acaba prospectando isso para o próximo. Sim. Então isso tudo, cara, é um momento de realmente de maturidade, cara. Maturidade do ser humano. Isso é fantástico. Então isso é legal, né? Hoje você já está com mais de 40. Vou fazer 45 anos esse 45, ano. Entendeu? Então, assim... Eu costumo falar que eu já não tô mais chegando, eu tô indo embora já. Por mais que seja uma brincadeira, porque a gente quer, né, Sim. se estender, mas é uma realidade. Sim. Então, olha... Então, assim, aonde eu quero chegar com essas minhas palavras? Lembre-se de onde você veio, Sim. pelo que você passou, Sim. né? Na trajetória de onde você veio, a cair, levantar, do que você começou a se estruturar e do que você precisou. Então, assim, isso é bacana, é o legado realmente. Sim, sim. Né? E aí o pessoal, que, né, falando do Salesiano, né, Sim. que a gente sempre fala, então eu tenho o arquiteto do Salesiano lá. Ó, que Tem interessante. engenheiro Ó, do Salesiano. olha esse legal, isso que o Carlos está falando, nas empresas, né? Tem engenheiro do Salesiano, tem psicólogo do Salesiano, tem contador do Salesiano. Então, é legal às vezes você ver esse pessoal novo, e aí eles veem a gente assim, eu falo, tem coisas na vida que só vem com o tempo. Perfeito. É só com o tempo. Só com o tempo. É só você passando. Então, qualquer lugar que você tiver, aproveita o processo. Vive o processo. Porque de tudo você tira aprendizado e o processo é o que vai fazer você ter uma experiência, uma bagagem fora do comum lá na frente. Né? É fantástico isso. E é isso. Eu falo assim, cara, que nem a gente estava citando a pandemia, né, cara? Mas eu tenho orgulho de falar que a pandemia, por mais que ela seja dolorosa para alguns, né, me perdoem a minha colocação, com todo respeito, mas a pandemia ela trouxe para mim hoje a minha maior joia rara, a minha maior felicidade, meu maior... Cara, eu posso falar para você que foi a maior concretização que um ser humano pode ter na vida, além do trabalho, o pessoal que é meu filho, entendeu? Sim. Então, 2021, ficamos sabendo da gravidez da minha esposa. 2022 nasceu o Carlinhos, seu xará. Então, eu falo, cara, foi um ano... E, inclusive, em 2022 foi muito interessante, né? Só para pontuar isso rapidamente, que eu fui convidado, depois de muito tempo, a falar na formatura. Cara, e eu me emocionei muito. A hora que eu falei que 2022 para mim foi o ano. Então... Sim. Essa maturidade, isso tudo que você passa, tudo que você está passando, que você propaga para os seus colaboradores, isso é fantástico, né? O legado. Então isso é muito importante, é de ser admirável, entendeu? Sim. Então por isso que eu falo que é muito interessante. Você fala 21, você fala 21 foi um ano. Foi 20, quando começou a pandemia, foi desesperador. E às vezes a gente, quanto liderança, sim, você não pode demonstrar. Não. Você tem que chegar lá, não, vamos. Só que por trás você tava assim, cara, tudo muito incerto, muito insano. Que eu vou fazer, né, cara? E sabe, aquela coisa, eu paro ou não paro, eu falo, não, vamos continuar, vamos seguir, vamos continuar sempre em frente, vamos continuar, aproveita o processo. Porque no fim, se tudo der errado e você aprendeu com o processo, você recomeça em qualquer lugar desse mundo, cara. Isso é verdade. Não tem. Você vê o case do sucesso desses caras que é muito rico, muito... Os caras quebram num dia e no outro não passa um pouco, os caras... Levanta de novo, Mas por quê? Porque os caras aproveitou o processo, eles sabem onde eles podem chegar, eles sabem o que eles podem fazer. E uma hora ou outra eles deram uma errada ou não, faz parte. Faz parte.
E o que você vai perder? No fim, você vai perder, você pode perder dinheiro. O que é dinheiro? Pô, você vai lá e começa de novo, trabalha de novo e conquista de novo. É bacana você isso. tendo verdade. saúde, você tendo vida, cara. É primordial, acabou. Bicho. Você vai a qualquer lugar. Tendo credibilidade, você entendeu? Sim. Pra poder se reerguer de novo. Que não, né? Sim. É o que eu falo pro pessoal, aproveita o processo. Você aproveitou o processo. Tá difícil? Aproveita o processo. Tá fácil? Dificulta É processo. o processo para conseguir chegar onde você precisa chegar. É isso aí. Carlos, para não tomar muito seu tempo, o bate-papo, se a gente ficar aqui, fica por horas, porque é muito bom falar com você, até por conta do seu conhecimento, por conta da sua naturalidade, da sua honestidade, da sua sinceridade. Já falei isso para você. Mas para a gente ir para a reta final desse bate-papo, o que você fala em termos de empreendedorismo para aqueles que estão nos ouvindo? Eu sempre costumo usar uma máxima. Se você esperar, isso daí outros autores já falaram, eu já li isso em livros, se você pegar na internet, mas é uma coisa que serviu para você. Serviu para mim e o pessoal que está comigo já escutou. Quando eu falo assim, ó, não espera você ter o melhor tênis para começar a correr. Corre com o que você tem. E à medida que o tempo for passando, você vai aprimorando. O que eu quero dizer com isso? Se você ficar esperando a melhor condição, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter isso para poder fazer, cara, não vai sair. Não vai fazer, né? Você vai se acomodar. Vai e faz, e faz, e faz. E não desistir nunca. A diferença das pessoas que às vezes conseguem as coisas para as pessoas que não conseguem, não é porque um é melhor que o outro, é mais inteligente. É a perseverança de não parar e continuar sempre. E acreditar, né, cara? E acreditar. Muitas das vezes, a gente tem que dar o passo e você não sabe se o pezinho vai bater em terra firme. É. Às vezes é feeling, cara. Você tá ali, mas você precisa dar o passo. Você tem que dar o passo. Só que você fala, mas a condição não é perfeita. Mas e daí? Vai e faz. Vai e faz. E parece que tudo conspira a favor de quem está em movimento e fazendo. É impressionante como isso acontece. É lógico que eu estou falando aqui, não é que você vai ser irresponsável de sair querendo fazer as coisas sem mínima condição. Não. Sim. Dentro daquilo que você já tem expertise, você já tem know-how, e você já sabe, você tem que controlar, você tem que saber, tem que ter métrica, medir e tal. Só que muitas das vezes você fala, só que eu preciso seguir. Não posso parar. A condição não é perfeita. É. Eu não tenho o melhor tênis. Eu estava correndo ali 2 quilômetros com um tênisinho, só que eu preciso começar a correr 5. Cara, eu não... para correr 5 eu tenho que ter aquele tênis que... Não. Corre com o que você tem de 2 e chega o se aprimora, né? E vai. E aí a hora que a condição te permitir, e você vai fazendo. Isso eu escutei em cursos que eu fui, e isso aconteceu muito na DWJ Engenharia. Você cresce, desorganiza. Aí você vai e organiza. Aí você cresce, desorganiza. Aí você vai e organiza. Aí você cresce e isso não tem fim, cara. E aqui nem aquela história, né? É o olho do dono que engorda a boiada. Se tivesse muito fácil, você tá linear, você não tá crescendo. Isso é uma máxima que com o tempo eu aprendi a refutar ela, tá? Porque se você quer escalar, você precisa de time de pessoas. Sim. Eu não cheguei onde eu cheguei sozinho, não, bicho. Eu cheguei com a ajuda de muita gente. E se você quer escalar, não tem como. Você vai chegar uma hora que você vai ter que criar processo, depender de pessoas e conseguir liderar tudo isso daí. É, porque senão você não vai. Porque senão você não escala. Se você achar que você tem que ter tudo ali, não vai. Não. Você ficar sempre achando uma desculpa, você nunca vai crescer. Mas tá tudo certo. Cada pessoa faz aquilo e não tem problema nenhum. Sim. Cheguei... Tem vários... Quando a gente começou em licitação, há um tempo atrás, tinha pessoas que olhavam e falavam, nossa, esse cara aqui... A maioria deles, hoje, na região, ficou tudo para trás. Mas não é porque ficou para trás porque eles são ruins, não. Tem amigos meus de empresas aqui que eles cresceram, recuaram, porque não é para eles. Entendi. Eu vou ficar nos 4 milhões por ano, ali isso me dá minha condição de vida assim. Tá tudo certo.
Porque ele acha que, ele entende que ele tem que estar supervisionando tudo, ele tem que estar o olho dele em tudo e fica mais fácil controlar. Agora que você cresce, é lógico, a gestão incha, você perde dinheiro, mas é o preço do crescimento. Aí você vai e arruma para continuar crescendo. Para continuar crescendo. Eu fico olhando muito, eu vejo os casos de sucesso. Como que essas empresas gigantescas fazem? Como que o Odebrecht na vida faz? Como é que o Camargo Corrêa? Como que esses caras fazem? Não sei quantos mil funcionários, obra em todo lugar do mundo. E essa loucura que a gente fala da logística, que a gente tava batendo papo. Esses dias atrás, né, no escritório, eu falei, gente, a gente precisa de mentalidade de empresa grande. Porque a gente precisa de um serralheiro. Cara, tem que lançar uma vaga, né? Já pensou, eu fiquei imaginando o Emílio Odebrecht. Precisou de um serralheiro, tem um amigo meu lá, serralheiro. Não é, cara, é RH, o cara tem que dar um jeito ali de contratar. Tem que ter um processo de seleção, o pessoal vir para trabalhar, entender que ele está entrando na empresa, despersonalizar para criar time, para criar uma estrutura de empresa gigantesca. Eu lembro certinho falando dentro do escritório, gente, as empresas grandes, não tem isso aí, o amigo do amigo do amigo, cara, isso não existe mais, você quer ser grande. Tem que criar processo para pôr as pessoas para trabalhar, para ter monitoramento, você vai ter um controle disso daí, né? Por exemplo, eu não lembro quem que me falou sobre isso, mas eu ouvi falar, não sei se foi a Abílio Diniz que falou, se eu for ficar preocupado que um repositor meu vai abrir um pacote de bolacha, comer uma bolacha, eu não escalo o Pão de Açúcar. E olha o que o cara criou. Sim. E é sobre isso que a gente fala, é isso que faz sentido. E você vai ficar na mão da galera, você tem que criar time, processo. E se você se apegar a esse cara que tá pegando uma bolacha, você tem dois caminhos, né? Ou outros podem pegar a bolacha, que aí acaba virando um negócio talvez mais... Ou atacar daquilo de um jeito para que... Ou você criar um processo e um procedimento para que aquilo ali não aconteça. Perfeito. Então, você vai resolver problemas à medida que eles forem acontecendo. Se você tentar antecipar tudo também, você fica louco. Não resolve. Entendeu? Surgiu a demanda, então nós temos essa demanda. Então a gente vai ter que achar uma ação para que aquilo não volte a acontecer. Cara, e faz parte. Perfeito. Né? É isso aí. Gente, então eu queria agradecer Carlos Doná, vulgo Carlão, que a gente chama até hoje. Cara, obrigado por você ter aberto sua agenda, ter se dedicado aí para nós falar esse bate-papo, mostrar para aqueles que estão aí já na nossa graduação de Engenharia Civil e Arquitetura, que nos acompanham, que vão, quem sabe em breve, fazer parte aí da família Unisalesiano, né? Daqueles que estão aí, querem nos seguir, querem vir nos visitar, www.unisalesiano.com.br, venham ver qual que é na nossa estrutura e o que a gente pode entregar para vocês. Carlos, obrigado por tudo. Foi um prazer falar com você. E depois nós vamos falar que nós temos que falar ainda de lei de licitação. Nós temos muita coisa por falar ainda, tá? E eu vou te trazer outras vezes aqui. Vai ser um prazer, meu amigo. Obrigado. Venho com todo o prazer. Aproveitar que eu estou com o coordenador do curso de engenharia e arquitetura, estamos precisando de estagiário. Olha lá, gente, ó. Mais vaga. Depois eu vou disparar essa vaga aí, eu vou mandar arquiteto e engenheiro para você. Eu vou mandar o contato do RH lá para você, perfeito. Aí ela vai formular a vaga, você dispara aí a publicidade. Combinado, meu amigo. Tá bom? Fechado. Prazer foi todo meu estar aqui, Pincerato. Muito obrigado pelo convite. Cara, é sempre um prazer a gente poder contar um pouco da nossa história. Sem dúvida, é um case de sucesso e de muita superação e de crescimento, isso que vale a pena. E fácil acesso. DWJ Engenharia e Doná Incorporações. Isso, é isso aí. Procurem aí para vocês entenderem um pouco mais da história do que esse rapaz. Social. Com certeza, é isso aí. Vocês vão poder acompanhar um pouco. Isso é legal. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Abraço. Até mais, gente. Prazer. Tchau, tchau.